Então nós tivemos outro comunicado do Dzongtra Tyensin Rinpoche bastante interessante sobre essa questão da tradição Nyingma decidir não ter mais um chefe, um representante principal da linhagem. Então vou dar uma comentada sobre esse comunicado que tem esse aspecto histórico, político, mas também tem um aspecto da prática do Dharma que ele fala um pouco ali, né? Foi decidido agora no Monlan Nyingma, né, no reunião dos praticantes Nyingma na Índia, que não ia se estabelecer um chefe de linhagem para a tradição Nyingma. A tradição Nyingma nunca teve um chefe. A tradição Nyingma, a história da tradição Nyingma ela é difícil de estabelecer, assim, mas ela nunca teve um representante principal como nas outras tradições muitas vezes teve, nas outras tradições tibetanas, pelo menos. Então, quando teve a invasão chinesa do Tibete, em 1959, e os exilados tibetanos começaram a se organizar na Índia, a Sua Santidade o Dalai Lama procurou reunir, né, de uma forma não sectária, essas tribos tibetanas assim sob a égide de lideranças para organizar essa coisa, né? Então o Rinpoche ele aponta que de fato nesse momento de refúgio na terra indiana e de turbulência na cultura tibetana, pode ter sido interessante ter tido um chefe de linhagem, como foi o Dudjom Rinpoche, né, depois o Dilgo Tyensin Rinpoche, e enfim, outros lamas Nyingma, como Trushik Rinpoche e Yantang Rinpoche, acho que foi também. Então, nós tivemos vários líderes de tradição Nyingma, mas ele menciona principalmente Dudjom Rinpoche, que é o que nós conhecemos assim como o líder da tradição Nyingma, porque ele foi talvez por mais tempo, desde 1959 até o falecimento dele em 87, 89, algo assim. Então, ele comenta, não, talvez nesse momento realmente fosse necessário ter essa figura, colocar, dispor a tradição dessa forma, né? Então, mas hoje, talvez não seja. Daí ele comenta, que vantagem tem para um praticante ter esse sistema hierárquico que culmina numa pessoa lá que decide, né, isso ou aquilo. Então não tem essa necessidade para o praticante, para a iluminação do praticante. De fato, um tempo atrás uma pessoa me comentou que, né, tem essa coisa execrável do budismo secular, e daí a pessoa comentou, o budismo secular, um cara estava falando lá que o Vajrayana é muito hierárquico. Será que o Vajrayana é muito hierárquico? Ou a hierarquia no Vajrayana não é uma distorção do Vajrayana? Então tem tudo isso, né? De fato, o que a gente lê, quando a gente estuda o Vajrayana, o que a gente lê é um grande choque entre o que a gente chama de budismo institucional e o budismo menos institucional, o budismo selvagem, né? Então a gente sempre tem esses radicais livres, como o Patro Rinpoche, como vários outros lamas, que eles não respondem ao sistema tradicional hierárquico estabelecido pelos mosteiros e tal, que é necessário para a organização deles. Eles operam totalmente fora desses liames, né? E isso vem lá da Índia, isso vem lá de Nalanda, esse estabelecimento dessa tensão entre os preservadores de uma forma tradicional institucional e aqueles mais selvagens, menos atentos a regras e mesmo assim reconhecido. Então o reconhecimento mútuo deles é que dá justificação de um para o outro. Então quando Sua Santidade o Dalai Lama elogia alguém como Trungpa Rinpoche, ou o próprio Dilgo Tyensin Rinpoche, quando elogia alguém como Trungpa Rinpoche, que era um mestre controverso, a gente, deve ser uma pessoa interessante. E quando o Trungpa Rinpoche fala bem de uma figura como Sua Santidade do Dalai Lama e assim por diante, o Karmapa, que estão dentro de uma instituição, que estão dentro de um esquema muito forte, reconhece essa necessidade mútua, né, do budismo mais radical e do budismo mais temperado, o budismo que sustenta o estudo, os ensinamentos e assim por diante, né? Então, falando especificamente da tradição Nyingma, a tradição Nyingma teve alguns momentos, né, por exemplo, quando Longchenpa promulga seus tesouros e assim por diante, isso estabelece a tradição Nyingma com um determinado viés. Assim, ele coleta e agrupa e organiza então aí se torna a tradição Nyingma, né? Antes dele a gente tem
A gente aponta grandes pensadores que os Nyingma gostam, como Guru Rinpoche, Guru Showang e assim por diante, Ronzompa, vários outros, que os Nyingma são fãs deles. Mas eles mesmos, eles eram budistas, eles não tinham tradição Nyingma. Então quando a tradição Nyingma se organiza a partir de, né, desse momento em que a gente vê os Kadampas, a gente vê os, as outras formas de tradição Sarma no Tibete também se organizando, o Longchenpa ele faz uma sistematização. Essa sistematização do Longchenpa não é única. Isso volta e meia acontece. Então a última grande sistematização Nyingma aconteceu com Mipan Rinpoche, que foi, a gente pode dizer professor, mas não foi professor do Dzogchen Rinpoche, ele foi alguém que reconheceu o Dzogchen Rinpoche como uma emanação, né? Então o Mipan Rinpoche era um grande erudito e ele percebeu que, como não havia uma tradição de estudo dentro do budismo Nyingma, da tradição Nyingma, a característica da tradição Nyingma estava se perdendo, porque eles acabavam usando os livros Geluk, quando eles tinham que falar alguma coisa com os Geluk, com os outros. Então isso acontece no Ocidente também. Como os Geluk são prezados pela academia, porque eles têm um estudo mais forte, um estudo mais estabelecido ao longo dos séculos, em termos de prática e em termos de realização, a gente não pode dizer é igual, né? Mas em termos de estudo eles eram bem melhores. Então começou a permear essas visões que não são próprias Nyingma, começaram os lamas Nyingma não informados a respeito disso, começaram a repicar essas informações, e daí a Nyingma estava perdendo a característica dela, estava se tornando internamente Geluk. E o Mipan Rinpoche, ele então reestabelece o que é propriamente Nyingma e o currículo de estudos e assim por diante para não necessariamente competir ou fazer frente aos Geluk, mas para ter uma sustentação da tradição de forma própria, né? Então a Nyingma ressurge novamente no século XIX, no século XX, com esses esforços de preservação desses ensinamentos e preservação desse entendimento próprio da tradição Nyingma através de Mipan Rinpoche e outros. O Mipan Rinpoche era o chefe da tradição Nyingma. Hoje em dia, olhando no retrocesso, a gente pode dizer assim, ele foi um dos principais faróis de certeza que a gente pode ter dentro da tradição Nyingma, essa figura. Mas na época dele mesmo, ele era um lama importante, mas outros lamas não tinham o respeito, né, necessariamente com ele como um chefe de linhagem. Da mesma forma, Jamyang Tyensi Wangpo, que era talvez mais Sakya do que Nyingma, da mesma forma, Jagon Kontru Lodrotai, que era mais Kagyu do que Nyingma. Então a gente pode dizer que eles estavam dentro do movimento Rimé, e o expoente principal que mantinha a característica própria da Nyingma era o Mipan Rinpoche. Hoje em dia, se nós temos professores que podem se dizer Nyingma, é porque eles seguem essa linha escolástica que foi fundada pelo Mipan Rinpoche tão recentemente, assim, no século XIX. Né? E o Dzongsa Tyensin Rinpoche, ele diz, o Longchenpa não foi chefe da linhagem, o Jigme Limpa não foi chefe da linhagem, o Patrul Rinpoche não foi chefe da linhagem. Então, por que agora a gente vai ter um chefe da linhagem, né? Não só isso, algumas vezes eles não estavam ligados a grandes organizações, eles estavam operando em organizações pequenas ou até, no caso do Patrul Rinpoche, isoladamente. Ele estava, né, andarilho por aí, sem ninguém saber que ele era um grande professor, né, escondido, né, operando de forma como um espião, como um praticante secreto. A gente pode reconhecer que essa ideia de que o lama mais famoso, mais importante, mais conhecido, como o Dalai Lama, por exemplo, a gente querer ser aluno dele, assim, isso faz sentido porque ele tem qualidades de professor. Por outro lado, o nosso guru raiz, ele é aquele que apresenta a natureza da nossa própria mente. Então ele pode ser qualquer pessoa, qualquer ser. Né? Saraha teve uma prostituta como seu guru. Então ela não parecia ter uma linhagem, a princípio ela não parecia ter uma linhagem budista, né? Então, quando ele recebe essa transmissão dela, dos ensinamentos, aí ele reconhece ela como uma professora e daí eles começam, né, essa tradição que vai culminar também na tradição Nyingma. O Dzongsa Tyensin Rinpoche, algumas vezes, né, no Guru Bebe Cachaça, ele fala sobre isso. Há 6 tipos de lama. Então, essa ideia do Guru Vajrayana ser também o líder de uma organização, né, ser o chefe principal lá, principal de uma organização, isso não é exatamente o que sempre aconteceu. Os gurus Vajrayana, muitas vezes, eles são discretos. Então, a gente, para conhecer certos professores importantes dentro do budismo, a gente só vai conhecer eles no sussurro. Assim, quando um grande lama como esses fala, mas tem em tal lugar, tem um professor que ele é meu professor.
E daí a gente diz, e como é que ninguém sabe disso? Bom, porque não é o jeito dele operar, se manter dessa forma muito, né, ele é low profile, né, ele opera com poucos alunos, né, com pouca pompa, com pouca circunstância, sem essa estrutura religiosa toda. Então ele comenta que hoje em dia é difícil ter uma pessoa do calibre do Jogchen Khyentse Rinpoche ou do Dudjom Rinpoche para ser chefe da linhagem Nyingma. Então talvez seja melhor ter um professor que seja reconhecer as qualidades de um professor que seja aquele professor próximo a você, né, que tem essas qualidades. E isso foi anunciado justamente pelo Session Rabjan Rinpoche, ele que estava comandando esse comitê que estava decidindo que não haveria. O Dzongchen Khyentse Rinpoche ficou muito feliz com essa notícia, porque ele disse que isso é bom para o caminho espiritual dentro da tradição Nyingma. Que a figura do chefe da linhagem trouxe benefícios de união durante aquele período turbulento, mas que também trouxe muitos obstáculos, né? As pessoas têm inveja, as pessoas tentam obter esse cargo, as pessoas, né, viram um materialismo espiritual muito grande, não só da pessoa que está talvez tentando galgar esse posto, ou chegar perto dessa pessoa, né, ou as pessoas ao redor começam a ter todo tipo de desvio da prática. Foi um comentário então muito interessante do Dzongchen Khyentse Rinpoche, eu recomendo vocês lerem, o link está aí na descrição. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Peka Jarpa do Tendioti. Om Soati Jamia Champene Jirasawa Kuncha Zio Zetai Bai Médio no Jutru Piamania Jogi Sasunda do Tendioti. Time Kwene Pema Sambao Sasura Gente no Pai Garjuan Shujuku do Pegu Kuze Destintes em Darshinju. Jigmetu Jutru Panangue Wacha Tungo do Pateno Muyeng com Pamalora Sanelun do Tileta do Tendioti. Pemejasun Pemeri Suji Pemetan Lati Kuzizuruan Pemancho de Druma de Soji no Nibe Melun de Drujoti. Enenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basipe Chambundan Kuseja Sentendioti. Kusun Sanje Guru Rinpoche do Condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol, Depson Chinchilap do Sushi, não se me beija chuva, dançam balão de do Pachinchelo, uma rumba zaguru pema cede, quem loja som de lote, aliança som de papel, do Jushu Sung, não guarda miral do Sungele, show.